Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa quarta aula. Bom, vamos lá pessoal, página 4 da apostila, tá? Vamos continuar aí, acompanha a leitura comigo. Ao longo da história da humanidade, houve diversas mudanças no que era considerado belo ou feio. O resultado estético de uma obra de arte pode reunir beleza estética, mas retratar um tema que não é considerado belo pela sociedade, como a injustiça, a tragédia ou um problema social. A série Os Retirantes, composta de pinturas de Cândido Portinari, nascido em 1903, morto em 1962, representa a vida difícil dos milhares de brasileiros que migravam de cidades do interior para os grandes centros em busca de melhores condições de vida. Uma das pinturas da série, intitulada Criança Morta, retrata o sofrimento do sertanejo diante de uma realidade triste, a mortalidade infantil causada pela falta de condições e de recursos. Na imagem, o artista retratou a magreza, o pranto, a fome, a miséria e o sofrimento das pessoas que se encontram nessa situação. A obra causa um impacto profundo no observador por conta de sua qualidade estética. Bom, o que está dizendo aí basicamente é que o belo depende muito da proposta do artista. Então, depende da visão do que o artista quer que seja belo. Então, se ele causou, às vezes ele quer causar uma revolta, ele quer causar uma reflexão nas pessoas. Então, o artista não precisa seguir um padrão de beleza em suas obras, né? Basicamente isso que está dizendo, e o Cândido Portinari traz essa ideia social sempre em suas obras. Vamos conhecer um pouquinho do Cândido Portinari. Cândido Portinari nasceu em Brodowski, uma cidade do interior de São Paulo, pertinho aí de Ribeirão Preto, em 29 de dezembro de 1903, morreu no Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1962, portanto 58 anos, tá? Ele faleceu jovem. Foi um artista plástico brasileiro, pintou mais de 5.000 obras de pequenos esboços e pinturas de proporções padrão, como no caso o Lavrador de Café, que é essa obra aí, que é uma obra que atualmente está no acervo do MASP, em São Paulo. É uma pintura, é um óleo sobre tela, datada de 1934. E até gigantescos murais, fez grandes murais, né, pinturas executadas em uma parede, né, diretamente na superfície da parede, pode ser em afresco, né, que é quando pinta com argamassa ainda fresca e há uma reação química ali e a tinta fica indelével, né, junto à parede. Como os painéis, no caso Guerra e Paz, são enormes painéis aí de 14 a 10 metros de altura, produzidos por Cândido Portinari, que foram encomendados pelo governo brasileiro para presentear a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Que está, evidentemente, isso em 1956. E que em dezembro de 2010, graças aos esforços do seu filho, que foi o único filho de Cândido Portinari, que hoje ele é professor, escritor, ele é fundador e diretor-geral do Projeto Portinari, matemático, doutorado em engenharia de telecomunicações, enfim. Graças a ele, esses painéis Guerra e Paz retornaram para a exibição, no caso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um dos mais importantes teatros brasileiros, que fica aí na Cinelândia, que é bem no centro da cidade do Rio, tá? Então Portinari ele é considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos, sendo um pintor brasileiro a alcançar maior projeção internacional, tá? Ele ganhou vários prêmios, dentre eles a que a gente pode destacar é a Ordem do Mérito Cultural em 2003, que é uma ordem honorífica dada a personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecer as suas contribuições à cultura do Brasil, tá? E ele morreu aparentemente de câncer, tá? Uma morte, coitado, ele sim, me parece que ele se intoxicou com a própria tinta que ele usava, que tinha muito chumbo, a tinta que ele usava, e ele se intoxicou
causou aí uma doença nele chamada de saturnismo ou plumbismo, que é uma intoxicação realmente por chumbo e acumula, né, o chumbo ali no organismo e pode causar aí, enfim, vários sintomas. Ele fica ali por vários meses, né? E as crianças são bem vulneráveis a esse tipo de problema aí. E hoje ele está enterrado no cemitério São João Batista, tá? No Rio de Janeiro. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho mais de perto essa obra que está aí exposta na apostila, tá? Que é Os Retirantes, né? Feita em 1944 pelo Cândido Portinari, que não foi a única obra do artista, tá? Com esse tema de êxodo rural nordestino, tá? É uma obra que foi produzida com a técnica de óleo sobre tela. Ela tem uma dimensão de 180 a 190 centímetros, né? 1,80 m por 1,90 m. Encontra-se hoje no Museu do MASP, como eu já disse, né? E agora vamos detalhar um pouquinho mais essa pintura aí, conhecer mais de perto, porque a pintura exibe, né, uma família de retirantes, com os emigrantes nordestinos, como eu já falei, que estão se deslocando da sua terra para fugir da seca, da miséria, da fome, da falta de perspectiva no norte e nordeste do país. E ele retratou realmente o grupo, são 4 adultos, né, e 5 crianças ao todo, de maneira bem sombria, né, triste. A gente vê que não é uma pintura assim que agrada aos olhos, né, mas essa é a intenção do artista. Então a paleta de cores aí que você pode ver, escolhida por ele, exibe uns tons de cores terrosos, né? O que dá ênfase à atmosfera fúnebre, né? Que envolve a cena de morte mesmo. Então as pessoas tomam grande parte da composição, da primeiro plano aí, e ao fundo a gente tem uma paisagem seca, sem vida. Os corpos muito magros, né? Traduzindo aí essa questão da fome daquele povo e a expressão nos rostos das pessoas dão conta de expor o desespero daqueles que lutam pela sobrevivência, né? Em um país tão desigual como o nosso. Sobre a função social da arte, o Portinari ele disse uma certa vez o seguinte, abre aspas, estou com os que acham que não há arte neutra. Mesmo sem nenhuma intenção do pintor, o quadro indica sempre um sentido social, fecha aspas. Ele acreditava assim, que toda a obra de arte tinha no fundo um cunho social. Vamos olhar de perto esse quadro e analisar parte a parte. Por exemplo, essa primeira parte aí mostra as crianças que são personagens importantes na obra, né? Nessa obra, tanto é que está inclusive em maioria aí. Então as duas crianças de colo, ela exibe aí uma aparência até de fantasma, né? Meio fantasmagórica. Quer dizer, o bebê que está envolto no pano aí, nesses panos brancos aí, tem os olhos meio que saltam, né? Observando o mundo de uma forma meio que assustada. A outra criança aí maior, que está assim apoiando aqui no colo da mãe, na anca da mãe, né? Exibe uma estrutura bem raquítica, né? Com os ossos à mostra, costela aqui. Além disso, ela está nua, a criança está nua, que deixa ainda mais evidente a falta de recurso dessa família, né? Ela expõe também a alta taxa de natalidade da população carente brasileira. Eles faziam muitos filhos naquela época, né? E as famílias mais vulneráveis e menos instruídas acabam gerando, evidentemente, mais filhos. Isso ocorre em grande parte por conta realmente da falta de políticas públicas, né? De conscientização, acesso mais fácil de contraceptivos, enfim. Nessa segunda imagem aí, outra triste realidade, né? Retrata aí um alto índice de doenças que essas pessoas estão expostas na miséria do Nordeste, sobretudo a população infantil. Então nessa imagem aí, de pertinho, a gente vê um menino bem magro, né? Mas que exibe uma barriga grande, bem redonda, né? Vocês podem ver que essa é uma característica do sintoma de uma doença chamada esquistossomose, que é uma enfermidade muito comum
entre os moradores da área rural, que não têm acesso principalmente ao esgoto, ao saneamento básico. Então, nas fases mais crônicas dessa doença, ela produz um aumento do abdômen, aí, da barriga, como você pode ver, que gera aí um que chamamos de barriga d'água, chama barriga d'água popularmente essa doença. Nesse detalhe da pintura, a gente pode ver aí uma cena em meio à natureza, aí, mas não com uma paisagem bela, inspiradora, e sim com um panorama até, podemos dizer, desolador, né? Isso é notório por conta aí de vários elementos, dentre eles aí esses pássaros pretos aí que sobrevoam a família. Percebe que essas aves são urubus, que costumam estar presentes aí, no caso em bandos, em busca de carniça, de carcaças de animais mortos, né? E muitas vezes ali, sabendo da fragilidade dessas pessoas, esperando que elas pudessem morrer para poder consumi-las. Então, aqui também há, nesse caso, a presença de um homem idoso, que a gente vê aí com as barbas brancas, longas, né? E o rosto bem marcado aí, com rugas, né? Pela dureza da vida. Nessa imagem, nessa próxima imagem, detalhe aí, a gente vê um solo, uma paisagem bem árida, né? Não apresentando nenhum tipo de vegetação, e as pessoas estão todas aí, no caso, descalças, o que nos traz mais elementos que indicam a pobreza, traz também a reflexão sobre a dureza da jornada dos retirantes, né? Tanto fisicamente, como no caso emocionalmente, né? E ainda, como a gente pode observar, alguns ossos pelo chão, que é um sinal de que algum animal morreu ali, se decompôs naquele local. Nessa área da tela, no canto superior, ali à esquerda, a gente vê no fundo, em segundo plano, lá no fundinho, um bando de urubus, né? Rente ao solo, que representado ali por alguns pontinhos pretos. Então esses pássaros estariam, nesse caso aí, comendo alguns restos de animais, né? Bom, nessa imagem a gente vê os adultos que revelam aí uma feição bem assustada, né? Que demonstra um imenso desespero por falta de perspectiva de vida, que a situação, no caso, leva eles a carrega, né? Essa situação carrega para eles. Então o homem, no caso aí, nos encara com um olhar arregalado, como se fosse uma espécie de pedido de ajuda, né? Então esse fato ajuda a transportar a obra para uma categoria praticamente de retrato, né? Essa obra praticamente é um retrato, fazendo um diálogo com a fotografia e elevando o quadro a um retrato também do sofrimento, no caso de um povo. Bom, pessoal, e por hoje é só, e até a nossa próxima aula. Valeu!